Olá, amados de meu Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. Nosso objetivo aqui é anunciar sempre, anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós como gente e que por graça Ele vem habitar em todo aquele que crê. Os links estão aí na sua tela de TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração, para que esse programa se mantenha e seja uma bênção para outros. Nós contamos com as suas orações diante das lutas que enfrentamos. E você pode divulgar para que ele chegue em outros cantos e recantos desse país e fora, e que alcance um público cada vez maior. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e já a gente volta. Nos séculos passados, desde o primeiro século, a igreja cristã sempre usou catecismos para ensinar as doutrinas fundamentais da Bíblia. Em nossa época de tantas incertezas, a prática de catecismos para o ensino da verdade bíblica através de perguntas e respostas é algo também necessário. E aqui nós estamos apresentando hoje para a nossa estante o Catecismo Nova Cidade. É um devocional em que há perguntas e respostas sobre assuntos da nossa prática, da nossa vida, desde a criação de Deus, da queda, e como isso pode funcionar para a nossa vida. São pequenos devocionais que podem muito ajudar. E nós estamos aqui apresentando a introdução deste material é do Tim Keller, um teólogo, pastor americano muito precioso, e tem várias pessoas que contribuíram para isso. Então é a nossa indicação, espero que seja uma boa aquisição para você e uma boa leitura. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma experiência que eu passei recentemente. Eu saí de uma rebordosa do C19, o velho vírus
Foi muito grave. Realmente eu experimentei aquilo que o Salmo 23, versículo 4 fala muito claramente. Ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Foi uma experiência marcante. Eu sabia deste verso da palavra de Deus de cor. Eu conheço esse texto desde menino, mas numa daquelas madrugadas ele se tornou muito efetivo e muito presente. Quando eu estivesse passando pelo vale, o Senhor está presente. Essa presença é marcante e é algo indescritível. E me chamou a atenção naquela madrugada foi a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara é para corrigir e o cajado é para conduzir. Aqui é para consolar. Por quê? Porque estamos passando por um momento realmente difícil. Perguntaram-me, você teve medo? Eu posso responder de verdade, não. Medo não. Eu me coloquei na presença do Senhor e disse, estou pronto para o que o Senhor quiser. Se me quiser ainda um tempo, eu não quero perder tempo. Eu quero anunciar este evangelho das insondáveis riquezas de Cristo com mais persistência, com mais obstinação, porque há muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo, que conhece religião, mas desconhece o Evangelho. Se eu estou vivo, é porque o Senhor ainda tem alguma coisa para me usar para a sua glória, para a edificação de pessoas, para a proclamação do Evangelho. Eu quero agradecer a tantos que durante este período estiveram orando por mim. Às vezes eu ficava lá no meu quarto. Parece, é uma questão assim de impressão, que as orações, elas entravam pelas janelas. Era alguma coisa muito marcante. Mas o que eu quero chamar a atenção é essa expressão, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O medo é o primeiro sentimento que entrou na humanidade pós-pecado. Em Gênesis, no capítulo 3, dos versículos 7 até 10, logo depois que os nossos pais caíram, a Bíblia diz que abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, eles coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Isso aqui, em outras ocasiões nós temos falado, é o modelito da religião. Quando o homem faz alguma coisa para ele se tornar digno diante de Deus, isto é religião. Quando ouviram, o casal, os nossos primeiros pais, quando ouviram a voz do Senhor que andava pelo jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Olha aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal algum, porque tu estás presente. Mas o pecado tira essa consciência da presença.
eles se esconderam da presença do Senhor. E o Senhor chamou e fez uma pergunta: Adão, onde tu estás? Não é uma pergunta para Deus, era uma pergunta para o homem. Onde é que tu estás? E a resposta dele foi: ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui nós temos o medo como o primeiro sentimento do ser humano. Nós somos uma raça que é invadida pelo medo. A história da humanidade é a história do medo. O medo é a fórmula mais ardilosa de controle. Nós controlamos as pessoas pelo medo. A religião, ela trabalha com algumas palavras. Eu já falei isso em outra ocasião, mas quero reforçar aqui. Ela trabalha com o medo, com a vergonha, com a culpa, com o dever e com o interesse. Com estas 5 palavras, nós mantemos o controle das pessoas. O medo é a principal. O medo do inferno, o medo de ser rejeitado, de ser descartado. E, de um modo geral, o medo toma conta do mundo. Há um medo que é positivo. É o medo de cair num buraco, medo do perigo real. Não esse medo, não esta fobia generalizada. A criança, ela não tem medo inicialmente. Ela aprende as coisas que são perigosas com os pais. E esse medo é positivo, porque senão ele enfiava a mão na boca da cobra. A criança precisa deste medo. Mas há um medo, há uma fobia que tem destruído as pessoas. E esta é que nós precisamos entender. Eu creio que este vírus, ele foi preparado, e há uma discussão hoje se ele veio lá do morcego, se foi puramente animal ou se foi preparado em laboratório. Eu fico mais para essa segunda hipótese de um vírus adredemente preparado com objetivos de controle, gerando paura no meio da sociedade em geral. Hoje nós estamos vivendo a era do pânico, um medo de relacionamentos, um medo de ficarmos juntos. Eu acho que nós precisamos ter controle, sim. Nós precisamos de uma boa higienização. Nós precisamos de afastamentos físicos, mas nós não podemos viver isolados. O ser humano não foi feito para o isolamento. Nós fomos feitos para a coletividade, para a comunhão. O próprio Salmo 133, ele diz: ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, vivam, sentem-se juntos, estejam em comunhão. Nós vamos dar uma paradinha aqui por 1 minutinho e já já a gente volta.
como eu estava dizendo, nós precisamos olhar a obra de Cristo como aquele que venceu o medo. Então nós estamos vivendo uma era realmente bastante difícil. Mas nós precisamos saber algumas coisas. O vírus é perigoso? É perigoso sim. Mas como cristãos, nós não podemos ficar apavorados. Numa daquelas madrugadas, quando eu estava sendo atacado pelos cosmocrátares, os poderes do mundo tenebroso, eles atacam com dardos inflamados. E você precisa do escudo da fé, com o qual se pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, como nos descreve o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 17, ele coloca ali a armadura. Quando nós somos atacados pelos dardos inflamados do maligno, nós temos que ter o escudo da fé para apagar. E enquanto eu estava sendo atacado, o versículo que me ocorreu foi Filipenses capítulo 1, verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é vantagem, é lucro. Entretanto, se o viver na carne, diz Paulo, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. E ali, naquela luta, eu pude dizer para o Senhor, estou pronto, e se o Senhor quiser que eu fique, quero ficar para ser bênção, para poder proclamar o teu evangelho. Nós não podemos ter medo da morte. A morte é um inimigo, sim. Ela já foi vencida, ela não foi destruída. O apóstolo Paulo vai dizer que ela é o último inimigo a ser destruído. Mas vencida ela foi. A tumba vazia, o sepulcro vazio do Senhor Jesus é o atestado de óbito da morte. É aquilo que mostra que a morte perdeu a sua força. Por isso que Paulo diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde é que está a tua vitória? Nós não podemos ter medo da morte. Não precisamos querer morrer tão rapidamente. Nós temos ainda um ministério aqui que devemos viver para a glória de Deus. Devemos viver para ser bênçãos para os outros. Devemos viver para proclamar o evangelho. Então, o cristão pode não querer morrer tão cedo, mas ele não pode ter medo da morte. Não há necessidade de ficarmos preocupados com a morte. Primeiro porque ela já foi vencida, né? E segundo porque no amor, diz-nos o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que nós precisamos é gozar da certeza deste amor de Deus nas nossas vidas. E saber que a nossa existência aqui na Terra tem um propósito. Eu estou vendo muitas pessoas enclausuradas, com medo da congregação. E é isso que eu queria também falar aqui. A igreja
já passou por várias epidemias, por vários inimigos invisíveis que causaram pavor. No século XVI, a peste negra, 16 e 17, a peste negra na Europa dizimou milhões de pessoas. Mas a igreja, ela não fechou as suas portas. Ela continuou de portas abertas. Não tinha naquela época tanto conhecimento como hoje e condições preventivas como nós temos agora. Agora nós já sabemos muita coisa, mas não sabemos tudo. Já tem tratamentos, já está aparecendo aí a vacina. A gente sabe que a vacina também não tem comprovação ainda, ela está num processo, ela está caminhando, são tantas vacinas e caminhando, mas já tem, é um processo. E há tratamentos, nós temos visto aqui no nosso país mesmo, milhares de pessoas morrendo, mas milhões de pessoas sendo tratadas e curadas. Muitos morrem por causa de comorbidades que já estão, outros realmente, o vírus, ele é letal, ele é terrível, eu experimentei na carne, mas nós não podemos ficar paralíticos, paralisados, ficando como se estivéssemos num beco sem saída. Não, queridos. Jesus disse aos seus discípulos, no capítulo 16 de João, ele diz: estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim vocês tenham paz. No mundo passam por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Esta é uma palavra muito importante. Jesus estava ali na beira da cruz. Poucas horas depois, ele ia começar a ser julgado e condenado e ir para a cruz. Mas ele chama os seus discípulos e diz: olha, no mundo vocês não vão ficar sem aflições, mas tenham bom ânimo. É isso que é importante. Que você e eu sejamos cheios do ânimo divino, do bom ânimo que vem da vitória de Cristo. Mas antes ele havia dito para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Capítulo 14, verso 1 de João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Nós precisamos desta confiança, dessa fé na pessoa do Senhor Jesus. Eu espero que você não passe por estas tribulações que eu passei, mas se passar, não se turbe o vosso coração. Crê no Senhor. Crede no Senhor de todo o coração. E no versículo 27 deste mesmo capítulo 14, ele repete: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O temor, o medo, a paura, a fobia, nesse estágio, ela é paralisante. Ela mantém as pessoas enclausuradas. Mas nós precisamos ter a consciência da presença do Senhor no meio do vale da sombra da morte. E que Ele nos garante a sua vitória. E que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa conversa hoje aqui é uma conversa de experiência pessoal à luz da palavra de Deus, para que
cada um de nós experimente de fato a realidade do Evangelho, não como uma filosofia de vida, não como uma doutrina, mas como uma realidade vivenciada por meio da revelação do Espírito Santo em nossos corações. A nossa palavra é que você e eu, que nós sejamos encharcados da suficiência de Cristo e que possamos ser partes desse projeto de Deus para este mundo, levando a paz, levando o Evangelho na confusão, no caos. Só Jesus Cristo pode trazer a realidade de esperança para um mundo em confusão. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, como Ele tem abençoado a minha. E eu falo isso assim de coração para coração, para que você e eu conheçamos o Senhor Jesus de fato, aquele que morreu na cruz. E naquela cruz Ele nos incluiu com Ele na cruz, para que nós morrêssemos para este mundo de dominação e vivêssemos uma nova vida mediante a sua ressurreição. Até o nosso próximo programa, se o Senhor assim permitir. Um grande abraço de coração para coração.